Olá! Essa é uma apresentação com o tema Conformação por Trefilação. Ela será apresentada por Andrei Cofani, Iron Pereira, Rebeca Ribas e Rodrigo Rossi. Esperamos que ela te agregue em conhecimento. Para dar início a essa apresentação, precisamos entender primeiramente o que é a conformação. A conformação dos corpos metálicos é o processo de modificação da forma deste corpo para outra forma definida. Estes processos podem ser divididos em dois grupos: os processos mecânicos, nos quais a modificação de forma são provocadas pela aplicação de tensões externas e às vezes em altas temperaturas, mas sem a liquefação do metal, e processos metalúrgicos, nos quais as modificações podem estar relacionadas também às tensões externas e às vezes às altas temperaturas, mas com a liquefação do metal, como processos de fundição, ou com a difusão de partículas metálicas, como no processo de sinterização. A trefilação, por sua vez, está inserida nos processos mecânicos. Bom, mas para a gente começar a falar de trefilação, a gente precisa primeiro entender o que é a trefilação. A trefilação basicamente é um processo onde a gente pega uma matéria-prima e passa ela várias vezes através de uma matriz. Assim ela tem esse compactamento e ela acaba sendo estirada. Para entender um pouco melhor isso, a gente separou essa imagem aqui ao lado e basicamente ela é dividida em 4 regiões. A região A é essa região de entrada, né? É onde o processo vai começar, então é onde a matéria-prima será depositada. A região B a gente chama de região do trabalho. Basicamente é onde a matéria-prima vai começar a tomar essa forma que ela precisa. A região de calibração é a C. Ela tem esse nome justamente por causa disso, de que ela tem essa função de calibrar, ou seja, ela tem esse papel de deixar a região propícia para a matéria-prima passar e já ficar no formato certo. E por último, nós temos a região D, a região de saída, que é basicamente o resultado desse processo todo que passou na matriz. Só lembrando mais uma vez que esse processo ele costuma acontecer repetidas vezes, então não costuma ser somente uma vez que passa por essa matriz e resolve. Ele costuma ser repetido diversas vezes até que a matéria tome o formato que era esperado. Bom, falando um pouquinho agora sobre o contexto histórico, a gente tem que a trefilação ela é presente desde o século IV a.C., onde já haviam indícios de que já era um processo utilizado. Mas é somente entre os séculos 12 e 13 depois de Cristo que é considerado que começou realmente a produção de ferro, né, através do processo de trefilação. Obviamente, isso era feito de uma maneira muito menos tecnológica e muito menos prática do que é feito hoje em dia, mas ainda assim era uma tecnologia extremamente avançada para a época. Naquela época também o processo ele permitia o trabalho com materiais mais resistentes do que o cobre ou o latão, mas isso tudo era feito com uma baixa produtividade. É interessante pensar que por mais que tenham passado muitos anos, muito tempo, né, desde aquela época até hoje em dia, o processo continua sendo feito praticamente da mesma forma. Obviamente, hoje em dia, de uma maneira muito mais tecnológica, de uma maneira muito mais eficiente, mas o processo em si continua sendo basicamente o mesmo. Então, como eles faziam naquela época para fazer essa trefilação? Eles pegavam um material, prendiam numa matriz e numa alavanca, e a cada movimento que a alavanca fazia, um pedaço pequeno era produzido, né, do material que eles queriam. É muito interessante, né, a gente ter essa contextualização histórica, porque a gente consegue ter uma dimensão de como esse processo é utilizado há muito tempo e de como ele sempre foi útil desde aquela época e continua sendo útil até hoje em dia. O processo de trefilação hoje em dia permite não só a criação de fio, mas a criação de qualquer objeto que se encaixe no conceito de trefilação, em que ele é tracionado passando por dentro de uma matriz, e a matriz para dar forma a esse objeto. Um exemplo é a criação de tubos e barras. Eles também utilizam de outros recursos, que é o mandeu, que seria como uma espécie de
tubo, ou uma barra, ou uma forma que vai dentro do objeto oco para dar o formato interno a ele, e assim ter um melhor controle desse processo. Assim, para a produção de tubos de barra pode ser feito sem o mandril, o que ocasiona o aumento da espessura da parede interna e o baixo controle da mesma, com o mandril passante, que deve ter o mesmo comprimento do tubo barra acetrifilado, que aí ele vai manter o diâmetro interno constante, sem um atrito, entretanto ele vai ser mais difícil de tirar no final, porque ele está contínuo em toda o objeto trifilado, com mandril fixo, que ele é preso por uma haste e fica na zona de trabalho da trifila, controlando o diâmetro interno, que permite paredes mais finas, porém ele causa muito atrito e pode ocorrer problemas de ressonância interna também. E como mandril flutuante, ele evita a ressonância na haste do mandril, mas ele requer uma boa lubrificação e um bom planejamento para ser criado. O vídeo a ser apresentado demonstra a criação de um tubo ou uma barra por trefilação, com o mandril passante, com o mandril fixo e com o mandril flutuante, do mesmo que sem o mandril. Note que sem o mandril é o mesmo processo para a criação de fio ou arame, e esses processos também demonstram a criação de qualquer outro objeto trefilado, desde que haja sua matriz. Para um maior entendimento dos passos que compõem o processo de trifilação, é apresentado o segundo vídeo. Nele mostra a composição da matriz e também uma forma de tracionar o objeto a ser trifilado. Ele usa do mandril fixo para se ter diâmetro interno e também se usa o mandril para puxar o objeto, fazendo assim a sua força de tração. Note que quando o mandril se estaciona na área de atuação da matriz, o diâmetro do objeto a ser trifilado é reduzido e a parede interna também é controlada, uma sutil diferença que é possível ver no início do processo de trifilação. Como visto e apresentado anteriormente, a trifilação é um processo que permite não só a criação de tubos e barras, mas também de outros objetos, tais como os fios e arames, a quais são mais comuns de serem produzidos. Ela é comumente feita a frio, ou seja, abaixo da temperatura de recristalização do material. Além disso, ela sofreu avanço por toda a Idade Média, e esses avanços trouxeram diversos benefícios, como o recozimento do material em linha para o aliviamento de tensões, a melhor manipulação entre os passos e velocidades que se vai ter, do mesmo que a melhoria dos materiais em que é feito a matriz, também chamada de trefeira ou fieira. O processo de trefilação é um processo que exige da região plástica do material. Este material também é chamado de fio-máquina, e ao passar pela trefeira sofre o esforço de tração em sua saída e indiretamente um de compressão pelas paredes da matriz, que irá conformar o objeto no formato desejado da saída. Essa conformação ocasiona um encruamento do material, que é caracterizado pelo endurecimento do mesmo devido à deformação plástica que ele sofre. Esse endurecimento pode ser tanto benéfico quanto maléfico, dependendo somente das características que se é desejada obter no final. A imagem apresentada é uma simulação feita em elementos finitos que demonstra a pressão sofrida pelo material ao passar pela matriz. A cor vermelha demonstra onde está a maior pressão. Note que ao passar na região de trabalho é exercida a maior pressão devido à conformação que o objeto sofre. Quando-se o encruamento não é desejado, pode-se fazer o recozimento do material. Este recozimento pode ser feito em linha, entre os passos de cada trefilação, ou pode ser ao final de todo o processo de trefilação. Geralmente é dividido em três fases: um recozimento para alívio de tensões, um recozimento para recristalização do material e o recozimento completo, que irá recristalizar, e também pode ocorrer a mudança de fase do material. Também pode-se fazer outro tratamento térmico durante o processo de trefilação. No processo de trefilação, a seção transversal é reduzida por forçar o que nós podemos chamar de fio através de uma série de matrizes. A capacidade de trefilação por esse processo depende de três parâmetros principais:
Primeiro, as propriedades do material do fio, no que diz respeito à ductibilidade, maleabilidade, resistência ao estresse, no caso da compressão que acontece, o coeficiente de atrito, e como o atrito gera calor, até mesmo o ponto de fusão pode ser levado em conta. Podemos citar alguns exemplos. Para um material que seja pouco dúctil, é necessário aplicar uma força maior, porém tomando cuidado para que o material não se fragilize. Para um material que gera muito atrito, será necessário reduzir a força aplicada para que ele não superaqueça e não gere um desgaste acentuado demais, porque esse é um dos fenômenos de grande influência não só sobre a qualidade do fio, mas também sobre o desgaste da matriz. O contraponto é que quanto menos força é aplicada à peça, mais devagar é o processo, e como o tempo é dinheiro, mais custoso ele acaba se tornando. Segundo, a geometria da matriz, no que diz respeito ao seu formato, ângulo e comprimento. Nem sempre a peça a ser conformada terá um formato simples ou perfeitamente geométrico, como um círculo, por exemplo. Dependendo do formato requerido, é necessário realizar o processo de trefilação mais de uma vez, aumentando o custo de sua produção. Em casos onde o ângulo da matriz seja muito acentuado, será necessário realizar mais força para conformar a peça. Terceiro, as condições de processamento, como a velocidade de trefilação e o atrito na interface entre a matriz e o fio. Essa condição se encaixa como parte dependente dos dois processos já citados. Como visto anteriormente, o avanço na trefilação trouxeram diversos benefícios, como a melhoria do material que é composta a matriz. Ela é feita de uma carcaça de aço e um núcleo de material duro. Este núcleo tende a ser um material bem duro e bem resistente ao desgaste. Comumente é usado carboneto de tungstênio devido à sua alta resistência ao desgaste e à sua dureza, ou diamante sintético, que ele é mais usado como um acabamento para o último passo do objeto ser triflado, ou então para a produção de fios de pequenos diâmetros. Além do mais, a matriz ela não precisa ser só cilíndrica, ela pode ter qualquer formato e permitindo assim a criação de diversos perfis de materiais. Durante o processo de trifilação, a temperatura da superfície da matriz aumenta rapidamente devido à transferência de calor e à geração do mesmo causadas pelo atrito. A elevação dessa temperatura afeta diretamente a dureza da matriz, o que facilita o seu desgaste. A variação da dureza do material da matriz em relação à temperatura é mostrada no gráfico ao lado. Na figura mais à direita, podemos ver um aumento da região de contato entre a matriz e o fio. Este aumento causa maior calor de atrito e, portanto, a temperatura máxima é aumentada. Em cada caso, a temperatura máxima foi encontrada perto da área de molde. Como podemos ver no processo A, a temperatura máxima encontrada se aproxima dos 90 graus Celsius. Já no processo B, a temperatura máxima está próximo de 190 graus Celsius. A condição de vida útil da matriz está diretamente atrelada à qualidade de saída do material, porque se há desgastes na matriz, com certeza o material trifilado irá sofrer alguma alteração que pode pôr em risco a sua integridade. O desgaste da matriz deve ser considerado antes do projeto da ferramenta, porque a alta pressão de trabalho atua na superfície da matriz de formação. O seu desgaste pode ocorrer localmente durante os processos de conformação a frio, e particularmente esse desgaste afeta a economia do processo de conformação, as tolerâncias das peças conformadas, o fluxo do metal e a vida útil da matriz. Por essa razão, um estudo sobre o desgaste da matriz é necessário para preservar a confiabilidade do material, da ferramenta de conformação e prever a chance de reparo ou troca da matriz. A única maneira de controlar essas falhas é desenvolver métodos através destes estudos que permitam a previsão do desgaste da matriz e que sejam adequados para serem utilizados na fase de projeto para otimizar o processo. Vários estudos foram feitos e teorias foram criadas para analisar melhor o desgaste na matriz de trefilação, para que dessa forma fosse possível prever o desgaste da matriz usando os resultados das análises e assim dar a ela maior vida útil. A partir desses estudos, os fatores relacionados aos desgastes da matriz são alguns dos citados a seguir. O atrito entre a superfície de contato e a pressão normal da matriz,
A decapagem e a lavagem do material também é um fator muito importante, porque a maioria dos fios máquina são obtidos por extrusão e ou laminação a quente. Assim, o fio é um produto que possui uma camada de óxido em sua superfície. A dureza do material da matriz, porque quanto menor a dureza da matriz, mais fácil vai ser seu desgaste. As condições de lubrificação que podem afetar diretamente a matriz e o material trefilado, e a distribuição das asperezas de contato e rugosidades na superfície da matriz. A partir do resultado de vários estudos, foi possível observar que o desgaste na matriz não pode ser previsto apenas pela pressão de trabalho ou pela deformação. Os perfis de desgaste da matriz podem ser previstos multiplicando os tamanhos dos lotes, volume do desgaste, dentre diversos outros fatores. O procedimento para prever o desgaste da matriz foi realizado utilizando os dados coletados destes estudos. Este procedimento está apresentado neste fluxograma. No início do fluxograma, temos a modelagem de peças e ferramentas, a análise de elementos finitos rígido plástico, o cálculo da velocidade de deslizamento na superfície da matriz, o mapeamento da tração da peça de trabalho para a pressão da superfície da matriz, o cálculo da dureza da superfície interna da matriz, considerando a sua temperatura, o cálculo da taxa de desgaste. Logo após isso, temos que dividir a taxa de desgaste pelo volume do fio deformado e determinar o perfil de desgaste da matriz, considerando os tamanhos dos lotes. Através deste procedimento, é possível prever o seu desgaste e, antes que afete o processo de trefilação e o produto final, trocar a matriz. Um grande problema da trefilação convencional é introduzir força demais na área de trefilação. Uma razão para a diminuição dessa força é, por exemplo, a redução do atrito entre a matriz e a peça. Essas forças podem ser reduzidas pela aplicação de matrizes vibratórias oscilantes. Assim, os limites do processo de conformação podem ser estendidos. Geralmente, as matrizes são forçadas longitudinalmente. Porém, em certos casos, seria extremamente vantajoso a aplicação de forças de modo radial. Além disso, existe a possibilidade de variar a direção da vibração. Se a direção da vibração for paralela à direção da trefilação, a influência na força de atrito será maior. Já se a direção da vibração for perpendicular à direção do desenho, a influência nas propriedades de conformação da peça será maior. Ainda, com as matrizes vibratórias oscilantes, as forças de conformação estáticas ou das vilãs da trefilação podem ser reduzidas. A tensão dinâmica aplicada reduz as forças estáticas medidas devido ao movimento oscilante da matriz, e por se manter em movimento, não deixa as forças estacionarem. A teoria foi colocada em prática utilizando os chamados pinos de montagem, que foram desenvolvidos para induzir a oscilação dinâmica e realizar altas cargas estáticas de até 10 kN com uma frequência de vibração de cerca de 22 kHz. Na prática, há um movimento oscilante da matriz com uma velocidade máxima de 0,5 metros por segundo e uma amplitude máxima de 10 micrômetros. Os resultados experimentais mostraram que com esse processo é possível reduzir a força de trefilação de 12 a 20%. No entanto, o efeito colateral desse tipo de matriz foi a ativação de outro modo vibracional na peça. Devido aos efeitos de ressonância, a força de estiramento também diminuiu gradualmente em até 40%. Uma das grandes aplicações desse processo é na manipulação do titânio e das suas ligas. Têm sido amplamente utilizados nas indústrias aeroespacial, biomédica, entre outras. No entanto, eles são classificados como materiais de difícil usinagem. Dessa forma, com a vibração ultrassônica imposta à matriz, é possível superar as dificuldades durante o processo convencionais de trefilação de fio de titânio a temperatura ambiente. A trefilação sem molde envolve o início de uma zona plástica localizada dentro de um fio constantemente tensionado. Uma redução uniforme na área da seção transversal pode ser iniciada controlando a estabilidade dentro dessa região. O resfriamento em linha e os dispositivos de têmpera subsequentes permitem que esse processo contínuo produza um produto acabado com apenas uma passagem. Apesar da premissa inovadora, a instabilidade sempre foi a principal razão para o fracasso comercial dessa técnica. No entanto,
Inovações recentes em aquisição de dados e controle de movimento levaram a um novo interesse do mercado nesse processo, que apesar de ainda duvidoso, se mostra bastante promissor. Conhecendo, analisando e testando os parâmetros do processo e usando uma análise cinemática, as principais variáveis de controle estão sendo aos poucos identificadas. Falando um pouco agora sobre as vantagens, né, do processo de trefilação, a gente tem uma precisão dimensional, ou seja, a matéria-prima ela detém as dimensões mais uniformes. A gente também tem um acabamento superficial, então isso resulta em superfícies mais perfeitas, com baixa rugosidade, ou seja, acaba sendo um acabamento mais perfeito para alguns casos. Outra vantagem, né, do processo de trefilação é que o material pode ser estirado ou reduzido mais do que qualquer outro processo. Uma vantagem legal de ressaltar também da trefilação é que esse processo tem influência nas propriedades mecânicas do material. Ou seja, quando for combinado com um tratamento térmico adequado, a gente tem a obtenção de uma gama variada de propriedades com a mesma composição química. Bom, eu citei algumas vantagens, mas o processo de trefilação ele é muito utilizado e ele é muito útil em muitas situações. Então essas são algumas das muitas vantagens que o processo obtém. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a desvantagem do uso da trefilação. Na realidade não é nem do uso em si, mas são situações que podem acontecer durante o processo que pode não ser da maneira que era esperado. Uma dessas situações, por exemplo, é um diâmetro irregular. Ou seja, basicamente o produto não fica no formato que era necessário, e isso acaba ocorrendo porque existem em alguns momentos partículas que ficam na fieira ou na própria matéria-prima que não permitem essa execução correta. Um outro exemplo que a gente tem é a fratura irregular com estrangulamento, e ela é causada basicamente pelo esforço excessivo, por pouca lubrificação ou por uma redução excessiva da matéria-prima. Outro resultado negativo que pode acontecer durante o uso da trefilação é a fratura com trinca, que é basicamente uma rachadura no fio, na trefilação, e ela é causada basicamente durante a laminação. Essas desvantagens que eu citei são algumas situações que podem ocorrer durante esse processo de trefilação, mas vale ressaltar que, do mesmo jeito que a trefilação tem vantagens comparado a outros processos, ela também tem algumas desvantagens. Durante o processo de trefilação, diversas falhas podem acontecer, tanto superficiais quanto internas. Esses defeitos podem ocasionar a fratura do fio, que pode comprometer a sua integridade. As principais causas deste defeito estão ligadas a falhas no processo de lubrificação, podendo ser relacionadas ao tipo, quantidade ou qualidade da lubrificação. Também podem estar relacionados às altas velocidades do processo, altos ângulos de trefilação, baixa ductilidade do material, desgastes na matriz, como citados anteriormente, ou vícios ocultos no material trefilado ou na matriz. As principais falhas e defeitos que podem ocorrer no processo de trefilação estão listadas abaixo e podem estar relacionadas a quebras por tração, quebras internas, quebras na solda ou quebras iniciadas na superfície, que são as mais comuns. A falha mais comum no processo de trefilação é a quebra iniciada na superfície. Ela começa quando abre-se uma pequena fratura na superfície do material durante o processo de trefilação. Quando há essa pequena fratura, o lubrificante entra nela no momento em que o material passa pela fieira. Este lubrificante levanta um pouco a parte de trás da fratura, forçando o material para trás. O resultado deste processo é que a fratura na superfície aumenta e fica mais profunda. Na imagem ao lado, podemos ver o fenômeno descrito. Após alguns passes, entre 4 ou 7 passes, a fratura fica bem grande e o arame arrebenta. Podemos ver o formato que a fratura fica na imagem ao lado. Existem diversas causas para a ocorrência dessa fratura iniciada na superfície.
As principais são defeitos na superfície do fio-máquina causado pela laminação, falhas na lubrificação durante o processo, defeitos causados pela manipulação ou transporte do fio-máquina, defeitos no próprio fio ou na máquina. A gente separou alguns produtos que são obtidos através do processo de trefilação para a gente ter uma ideia mais visual de como ela é presente no nosso dia a dia. Então, alguns desses exemplos são arames, fios elétricos, molas, cabos, tubos, clipes de papel. Esses são alguns materiais que são utilizados diversas vezes e que a gente não para pensar nesse processo. Vale ressaltar também que, embora todos esses materiais que eu citei, eles têm, né, um formato circular, o processo de trefilação ele não se limita somente a essa forma. O processo ele pode ser feito, como a gente pode observar na imagem, em formas retas. Então é legal sim a gente pensar que o processo de trefilação está presente em produtos, né, com forma circular, mas que não se limita somente a isso. Então é bom a gente ter em mente isso. Essas são as nossas referências bibliográficas. Esperamos que essa apresentação tenha agregado ao seu conhecimento e que agora você também seja apto a passar um pouquinho dele à frente. Obrigado.